debate, como já fizemos com os 2 últimos meses, né? Foi sucesso absoluto, tenho certeza que continuará sendo. E aí, então, nós vamos, neste instante, fazer a nossa oração, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe, abençoe o nosso querido irmão Maurício, né? E que a gente tenha aí um desempenho maravilhoso, uma mensagem muito bonita, como sempre acontece cada vez que o nosso irmão participa das nossas lives. Fechamos os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos da alma. As pessoas que estão em sintonia conosco neste momento, faça um pequeno relaxamento, deixando a mente bem à vontade, o corpo, não é? A respiração, como a respiração é importante, a gente puxar aquele ar para dentro de nós, fazer com que o ar penetre lá dentro dos pulmões. Depois a gente contar até 5 e liberando, bem tranquilo, bem sereno, de uma forma bem natural, de uma maneira que no dia a dia a gente não faz isso. Divaldo Pereira Franco diz que faz esse exercício constantemente, porque a vida ela é agitada mesmo, é uma correria constante, né? Durante todo o transcorrer do dia, a gente vai para um lugar, vai para outro, fala com a pessoa, não é? Dá um conselho para outro. Os espíritas têm muito disso. E aí, então, a gente começa o dia assim meio apavorado, né? Termina o dia, muitas vezes, com a porção de atividade na cabeça, né? Então, esse momento é o momento da gente descarregar, fazer uma faxina mental. E, para isso, a gente pensa num lugar muito bonito, cercado de muitas flores, florestas, rios, cachoeiras. Nossa, eu tenho visto nos vídeos na internet cada cachoeira, que é a coisa mais linda, né? É coisa da natureza. Então, a gente forma no nosso pensamento uma imagem como essa e adentra lá dentro, para buscar para nós os recursos que nós precisamos para a nossa reunião na noite de hoje, que é aquele oxigênio puro que nós extraímos daquela água que cai em forma de fumaça, que bate nas pedras, faz aquele alarido todo e nos envolve de muitas energias, para que a nossa noite de hoje nós tenhamos aí uma mensagem muito instrutiva. O nosso querido irmão Maurício seja inspirado por Deus e por Jesus, e que nós outros que vamos participar do encontro possamos assimilar os ensinamentos que o nosso querido irmão irá nos passar. Muita paz e Jesus nos abençoe. Imediatamente eu passo a palavra para o nosso querido irmão Maurício, né, sem mais delongas. Sinta em casa, sinta à vontade, viu, meu irmãozinho? Boa noite a todos. Muita paz nos nossos corações. Então, acho que todos aqui que já nos conhecem, né? Acho que eu estou vendo aí a Sheila, que eu não tinha visto ainda. Meu nome é Maurício, daqui de Palmas, do Centro Espírita Limpo de Paulo Correia. Seguinte, o Odilon nos convidou para a gente falar um pouquinho sobre o tema. Ele passou o capítulo 5, né? Falar das aflições, das causas, etc. Nós resumimos o tema no sentido assim, por que sofremos? Então, se nós podemos pensar, mas o que é sofrimento, né? Será que é sofrimento? Muitos falam de dor, sofrimento, aflições. Alguns autores fazem uma diferença entre sofrimento e dor. Mas, na maioria das vezes, nós usamos isso muito próximo às duas coisas, sem
talvez como sinônimas, né? Mas alguns colocam o sofrimento como aquela a dor, né? Ou seja, a dor e o sofrimento de forma diferente, que a dor, aquela que você não consegue evitar, a dor, aquela mesma que o animal sente quando corta o pezinho, o cachorro corta o pezinho, sente uma dor. E se nós cortarmos nosso pé, sentimos a mesma dor. Ela não é diferente. Agora, o sofrimento, ele varia demais, porque depende de cada um, você sofre mais ou sofre menos. Então, uma pessoa, de repente, perde uma perna, e o outro também perde a perna, igual. Mas um leva uma vida toda sofrendo pela perda da perna, enquanto o outro parte para a vida, a vida caminha, né? E passa a ser feliz mesmo sem aquela perna. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão sorridentes sem ter um pé para calçar, outro está chorando porque não tem um par de sapato, os pés estão sadios, mas chora porque não tem um par de sapatos, enquanto o outro está feliz mesmo faltando um pé. Então a dor, ela é para um de uma forma, para outro de outra forma. Aí que entra o sofrimento. À medida que eu sofro além da dor, então esse é o verdadeiro sofrimento. Então, nós sabemos que o sofrimento vem desde nossa origem, desde os primórdios da humanidade. Então nós sofremos. Só que no início, do início da nossa evolução, nós sofrimos de uma forma diferente, muito mais pelas dores físicas, muito mais pelos sofrimentos físicos, né? Preocupação, o trabalho físico de conseguir alimentação, buscando sobrevivência, o trabalho lá capinando, plantando, colhendo no mato, buscando as frutas, matando, indo atrás de animais, nas caças, lutando contra outra tribo, por exemplo, para poder sobreviver, poder ter mais alimento. E era um sofrimento de uma forma diferente. Ao passo que nós fomos desenvolvendo, nós pegamos as causas, começamos a ter as aflições causadas pelos problemas existenciais, pelas angústias morais. Então nós começamos a nos preocupar com a nossa vida, querendo ter posição social maior que a do outro. Então agora nós sofremos porque o outro é rico. Sofremos porque o outro ganha mais do que eu. Nós sofremos porque a vida do outro é melhor do que a nossa. Então sofremos pela inveja, sofremos pelo ciúme, porque criamos, aí tem essas causas também dos problemas nossos existenciais, que nós vamos sofrendo por coisas que muitas vezes não importa, não deveria importar. Muitas vezes sofremos preocupação com o ano que vem. No ano que vem, como é que vai ser a minha vida? Aí passa sofrendo o tempo todo com o futuro. Inclusive o Cristo mesmo já falou, não sofra pelo dia de amanhã. Não sofra pelo dia de amanhã. Nós sofremos amanhã e aí a gente passa o dia todo atribulado, com muito sofrimento, porque amanhã vai acontecer alguma coisa. Sofremos porque muitos hoje, nós vimos, quando falava de vez em quando, sabe aquelas ondas que o mundo vai acabar, tal ano, e as pessoas passam sofrendo durante o ano todo, porque esperando no final do ano, o ano vai acabar. E chega lá, não acaba nada, a gente sofre antecipadamente. Então, a gente começa a perguntar, mas por que Deus, sendo soberanamente justo e bom, permite que a sua criação sofra?
Será que Deus permite que nós soframos? Mas será que Deus criou? Não. Todo sofrimento, ele vem por nossa causa, nós mesmos que buscamos. Ou seja, a dificuldade é um reflexo de nossa conduta, da nossa busca, do nosso caráter, da nossa moral, das nossas ações praticadas no tempo passado, ou às vezes ações praticadas atualmente. Para conhecer a causa do sofrimento, originado nessa encarnação, nessa vida que nós estamos aqui hoje, basta nós consultarmos a nossa própria consciência. Se nós hoje fazemos tanto mal, desejamos o mal para o outro, não alegramos com o bem do outro, imagine no nosso passado. Então diz o Espírito de verdade que Deus colocou a sua lei na nossa consciência. Então a lei não é a da Bíblia em si, porque às vezes a da Bíblia é importante, sim, é claro, mas a lei verdadeira está colocada na nossa consciência. Nós sabemos o que precisamos fazer e o que não precisamos fazer. Nós sabemos o que nos causa mal e o que não nos causa mal e que nos causa o bem. Nós sabemos disso. Mas, devido à nossa fraqueza, e principalmente devido ao acúmulo de essa cristalização de imperfeições que vamos acumulando durante as N encarnações que já tivemos, hoje nós temos certa dificuldade em seguir corretamente o que a nossa própria consciência determina. Então, as aflições, as dores, esses sofrimentos, elas têm dois nortes. Ela provém de duas coisas. Nós temos as desnecessárias, que são por causa das nossas más escolhas. Por que diremos que é desnecessária? Desnecessária porque ela é causada pelo nossa escolha errada hoje. Nós que buscamos hoje o sofrimento. Então, quando nós ficamos preocupados em sondar a vida do outro, somos infelizes porque o outro é feliz. Nós estamos fazendo a escolha errada. Quando nós procuramos fazer o mal em vez do bem, nós estamos escolha errada. Quando nós comemos exageradamente e nós temos que ir para o hospital devido àquela comida exagerada, foi escolha nossa. Quando alguém diz alguma coisa assim um pouco dura com a gente e nós escolhemos ser com raiva, xingar e brigar e muitas vezes revidar e sofremos com isso, foi uma escolha nossa e má escolha. Então esse sofrimento, ele é um sofrimento desnecessário, porque nós estamos buscando coisa que nós não precisávamos sofrer por isso. Nós estamos buscando agora esse sofrimento. E tem os sofrimentos necessários, aquelas expiações que nós já, durante a encarnação passada, erramos muito, e quando fomos planejar essa encarnação aqui na Terra, nós escolhemos uma forma de dificuldade para passar aqui na Terra. Aí passamos por uma dificuldade. Essa dificuldade, ela é necessária, porque nós já planejamos tudo isso. Passar por dificuldade. Por exemplo, se nós usamos a perna para fazer o mal para o outro, e aí nessa encarnação viemos ter a perna, foi por necessidade. Foi planejado e foi por necessidade. Então, essas expiações são causas necessárias. E, geralmente, nós sofremos muito mais pelas causas, por nossas escolhas, realmente, por nossa má escolha, de forma desnecessária. Então, na vida presente, nós temos a fonte, então, na vida presente ou na vida passada. E a da vida presente, geralmente, são
nós buscamos as nossas escolhas, fazem com que nós erramos muito. Por exemplo, resultado da imprevidência, orgulho, ambição, traz sofrimento, mas foi o que causa? Escolha errada nossa. Quantas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, por não terem sabido limitar os nossos desejos. Por que disso? Quantas uniões apenas por interesses ou de vaidade dão mal? Mas por que disso? Nós escolhemos mal por interesse, às vezes, financeiro, por interesse de posição social, e às vezes isso não dá certo. Quantas reações sem reflexão frente a emoções? Muitas vezes nós temos uma reação sem refletir. Damos uma resposta errada para alguém, sem uma reflexão, e depois a pessoa também nos maltrata e surge uma intriga. Quantas doenças e enfermidades decorrem de intemperança, excesso de todo gênero, às vezes álcool, às vezes outros tipos de droga, alimentação descontrolada, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram o orgulho, a inveja, o ciúme, o mal proceder? Quantos pais sofrem no final da encarnação com os problemas dos filhos porque ensinou a ser egoísta? Se nós ensinarmos nossos filhos a ser egoísta, o nosso filho também vai ser egoísta depois, até nos abandonando. Às vezes, muitos pais são abandonados pelos filhos no asilo, e ter todo cuidado com o filho, mas alimentou o orgulho, alimentou a vaidade, alimentou naquele filho a falta de amor, e depois ele recebe de volta o que ele mesmo praticou. Então, na vida presente, nós somos, a maioria dos nossos sofrimentos, nós vamos pensar bem, a maioria do nosso sofrimento provém dessa mesma encarnação, de escolhas erradas que nós fazemos aqui. Aí, muitas vezes, nós falamos, tudo que nós passamos vem do passado. Claro que não é tudo, né? Mas muitos sofrimentos, muitas dores, muitas dificuldades que nós passamos hoje, sabemos que não tem origem nessa encarnação. Pessoas sofrem sem ter feito no que justifica o sofrimento. Então, pessoas sofrem sem ter feito nada que merece aquela forma de sofrimento dele, ele sabe que não mereceu. Porque tem pessoas que desde o nascimento sofrem muito. Alguns já nascem aleijados, por exemplo, e sofre a carência dos órgãos das pernas, por exemplo, alguns braços e pernas, por exemplo. Uns são surdos, outros desprovidos da fala também. Aí, desde o nascimento, então, ele fez alguma coisa nessa encarnação para ele passar? Não. Então, nós sabemos, então, nesse caso, sabemos que veio do passado. As doenças incuráveis, né, que aparecem em tenra idade, as doenças mentais, as mortes ditas prematuras, né? Então, elas têm uma origem no nosso passado. Então, nós somos frutos, é claro, do nosso passado, sim. Porque toda a nossa forma de ser, de agir, nós já conquistamos isso no passado. Então, se hoje eu tenho muitas maldades no meu coração, não foi Deus que me deu. Eu já conquistei isso ao longo das minhas várias e várias encarnações. Eu conquistei essa maldade. Se eu sou orgulhoso, Deus não me fez orgulhoso. Deus me criou simples
para o crescimento. Simples, ignorante, sem conhecimento, mas para caminhar na evolução. Mas tudo que eu vou adquirindo, tanto de maldade, que é provisória, claro, né? De orgulho, que é provisório, de egoísmo, que é provisório, é eu que busquei. Mas, da mesma forma, tudo que é de bom, que eu já tenho adquirido, que eu já nasci, estou com ele aqui, é porque eu conquistei isso também nas minhas encarnações passadas e estou buscando conquistar hoje nessa encarnação. Então, ninguém mais é responsável por nossos sabores, a não ser nós mesmos. Então, eu sou o único responsável pelas minhas dores, ou seja, eu sou responsável nesta encarnação ou então de encarnação passada. Os males são criados por nós mesmos, né? Pelos nossos próprios vícios, que provém de nosso orgulho, de nosso egoísmo, de nossa ambição, de nossa cupidez, de nossos excessos, em todas as coisas. Isso no passado ou no presente. Não importa se é do presente ou do passado, tudo, de qualquer forma, o único causador sou eu mesmo. Nós somos os causadores de tudo o que acontece com a gente. Então, devemos interpretar o nosso sofrimento como uma espécie de punição. Muitas vezes nós aprendemos isso, né, que nós estamos aqui para ser punido. Hoje nós estamos aprendendo melhor que, na verdade, Deus não pune ninguém. Deus educa. Deus nos dá oportunidade. Deus permite que nós passamos por dificuldades para a gente aprender. Então, por exemplo, se eu chego, se a pessoa que veio nasceu sem as duas pernas, foi punição de Deus? Não, não foi punição de Deus. Mas ele sabe, aquela pessoa, durante o período que está lá desencarnado, preparando para a nova encarnação, ele sabe que é bom para ele vir para se curar, para curar o perispírito. Então, naquele momento que ele utilizou muito mal as duas pernas, muito mal, fez muito erro com as duas pernas, aí ele machucou as duas pernas do perispírito. Então, para ele curar, ele veio sem as pernas. E ele pediu isso e pede. E Deus, que é bom e que é maravilhoso, deu a oportunidade. Então, de maneira alguma, sofremos para evoluir, mas isso também não quer dizer que o sofrimento é a única condição para chegar à perfeição. Que nós também podemos chegar à perfeição, caminhar, fazendo o bem. Então, todo mundo tem que sofrer? Não. O nosso sofrimento, ele vem porque é uma outra forma. Nós não conseguimos aprender pelo amor, aí aprendemos pela dor. Viemos com dificuldade e essa dificuldade faz a gente caminhar. Então, devemos, portanto, encarar o sofrimento como oportunidade de regeneração e não como punição. A dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano. A cada vibração que distrai através do sofrimento. Na verdade, então, o que acontece com as aflições, com as dores, com as provações? Primeiro, ela serve para resgatar o nosso passado, para corrigir o que nós fizemos de errado no passado. Segundo, é uma oportunidade para crescimento espiritual. Então, além de curar o nosso perispírito, resgatando a nossa enfermidade que adquirimos no passado, é uma oportunidade de crescimento espiritual e também um repensar a nossa encarnação e repensar a nossa vida e o nosso futuro. Então, uma nova encarnação é sempre a oportunidade de um recomeço, de uma conquista, de uma melhora. E pensando nisso,
como se deve, então, encarar o sofrimento? Como devemos agir perante as dificuldades que passamos? Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino da Dor, ele nos aconselha e diz o seguinte: considerando nossas aflições como mecanismos necessários para o progresso, devemos procurar manter o bom ânimo, na certeza de que não há mal que seja eterno. O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para os resgates de nossas culpas. Ou seja, tudo passa e Deus tira proveito do nosso sofrimento, do nosso erro e faz com que a gente cresça. Então, Deus aproveita tudo. Deus aproveita até os nossos erros. Então, até os nossos erros têm importância para o nosso crescimento. Da forma que a gente fala assim, hoje, só uma comparaçãozinha que a indústria está tão elevada, o progresso é tão grande, que eles não perdem praticamente nada mais, né? Então, se você vai fazer dentro da agricultura, por exemplo, você pega o arroz, você aproveita o farelo, aproveita a casca, aproveita a parte interna do arroz. Se você pega qualquer outro produto, aproveita tudo, não perde nada. E Deus não perde nada de nós. Até os nossos erros, Deus sabe reverter na nossa caminhada de progresso. Então, a gente erra e Deus dá uma oportunidade para a gente, basear naqueles erros, ter uma vida de dificuldade, mas de progresso, dificuldade aproveitando. Então, tudo para Deus você tem proveito. Quando as religiões falam no inferno, por exemplo, o Espiritismo ensina que o inferno para Deus não existe, mas as regiões trevosas existem. Mas até a nossa passagem pelas regiões umbralinas, Deus permite e tira proveito daquele momento que estamos ali para aprendizado. Então, nada é punição. Então, Deus não pune ninguém. Deus dá proveito para nós. Ele tira sabedoria, tira caminhada evolutiva para nós. Lá no Evangelho, capítulo 9, lá na lição da paciência, o Espírito amigo fala assim, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Na verdade, não é que Deus envia, na verdade, é que Deus permite. Deus proporciona esse momento da dificuldade de reflexão para nós e nos abençoa com essas dificuldades. Aí ele fala, não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. A chave para a felicidade está em nossas mãos. Diz Jesus, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus. Significa que todas as nossas dificuldades têm um fim promissor, né? No Livro dos Espíritos, ainda na questão 931, o Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? O Espírito diz, nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons,
o homem deixará de ser infeliz aí e ela será um paraíso, ou seja, paraíso terrestre. Aí ele pergunta ainda, por que no mundo tão miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Aí ele responde, o Espírito responde, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes, audaciosos, já os bons são tímidos. Então, a maldade... Mas por que disso? A regra é essa, nós estamos no planeta de provas e expiações. E os moradores da Terra não são espíritos bons ainda, com raríssimas exceções, né? Aqueles que vêm com missão. Nós somos espíritos falidos. Não somos maus. Nós podemos dizer, a Terra ela não é mais uma habitação de espíritos maus. Claro que tem alguns, né? Mas na maioria são espíritos endividados, espíritos falidos, que erraram muito, mas já estão cansados de errar, muitos estão cansados de errar, já estão começando a caminhada de retorno ao bem. Mas como é um planeta ainda de provas e expiações, já caminhando para a regeneração, que nós já estamos nessa transição, mas não sabemos quanto tempo nessa transição, poderá ser uma transição ainda um pouco longa. Então, até lá, a predominância ainda é de espíritos da classe sofredora. Sofredora porque nós respiramos ainda o egoísmo, o orgulho, a inveja, o medo, o ciúme e assim por diante. Aspiramos muito isso, né? E isso nos leva, então, à nossa infelicidade. Então, acho que esse tempo que nós tivemos hoje, para a gente refletir sobre isso, né? Sobre as nossas dores, causas atuais, causas, a justiça, né? Das aflições, causas atuais, causas anteriores, porque o nosso sofrimento tem que ser uma causa, né? Toda dor tem que ter uma causa, não é sem causa. E a causa é justa, diz os próprios espíritos, porque Deus é justo. Então ele é justo porque nós mesmos fizemos, ou nessa encarnação, ou em encarnação passada. Nós buscamos com nossas mãos agora, ou cometemos muitos erros, que foi melhor passar por algumas dificuldades. É isso, gente, que eu tinha para comentar, que o tempo nosso também já está chegando mesmo ao fim, e que Deus nos abençoe a todos. E agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ô, seu Maurício, que beleza. A gente não queria nem que terminasse, né? Muito obrigado, viu? Parabéns pela sua mensagem. Ô, André, vou passar para você aí, para você fazer a prece de encerramento e as considerações finais, viu? Pois não. Muito obrigado. Muito obrigado, Maurício, pela sua explanação. Eu gostei muito da tua exposição do tema. Eu a considerei assim simples e objetiva e dentro daquilo que o Evangelho propôs, né? E uma coisa assim que me cativou muito é que você cita um livro que foi um dos livros básicos na minha formação de espírita, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Esse livro vale a pena ser lido, relido, estudado por todos os espíritas e não espíritas. Eu quero ver se eu tenho ele aqui, que eu gosto de mostrar para as pessoas. Não vou achar agora aqui nos meus montes de livros aqui, mas na minha formação cultural de espírita,
Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, foi tão importante quanto o Livro dos Espíritos. Foi no Problema do Ser, do Destino e da Dor que a ficha caiu e eu entendi o porquê de muitas aflições aqui no planeta Terra. Às vezes a gente reclama, porque eu sofro tanto, né? Mas nunca nós fazemos a nossa meia-culpa. Nós nunca assumimos para nós mesmos e para Deus a nossa natureza errática que está dentro de nós. Está dentro de nós. Meus irmãos e irmãs, eu queria sugerir que quem quiser coloque um copinho de água próximo ao computador, que nós vamos pedir a magnetização dessa água para que possa ser tomada por vocês, né? Quero agradecer a presença de todos, de todas na nossa live, dizer que estou muito feliz que tem dado certo. Nós já concluímos várias semanas de lives aqui. Estamos transmitindo direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. A nossa instituição espírita é a União Beneficente Allan Kardec, que é uma casa espírita localizada na Rua Iviema, número 5.565, em Dourados, Mato Grosso do Sul, uma sociedade que nasceu como posto de assistência vinculado a um centro espírita bem mais antigo, que é o Centro Espírita Amor e Caridade. E hoje ela já adquire sua plena independência. Eu quero agradecer de coração a ajuda que meu tio Odilon tem nos dado, organizando essas lives todas as sextas-feiras. A princípio ele não estava nessa incumbência, nós o convidamos e ele acabou ficando. E agora a ajuda que meu pai, Orlando Dutra Greff, tem nos dado. Meu pai, ele é o representante aí da União Regional Espírita local, né? E fez a abertura para a gente da nossa reunião. Agora, tudo que eu disser aqui, eu vou estar, de alguma maneira, diminuindo o tema que o nosso irmão tão bem enfocou, não é? Eu acho que há uma diferença importante que nós não podemos ignorar entre bem e mal sofrer. Né? Se você passa por um sofrimento, murmurando contra esse sofrimento é uma situação. Agora, se você passa aceitando esse sofrimento e perquirindo o porquê disso, você vai chegar às explicações do porquê você sofre. As explicações estão dentro de você mesmo, de você mesma. E aí, então, é mais fácil superar esse sofrimento e obter, inclusive, a cura. Porque a doença e a cura estão dentro de nós. E o remédio básico por onde começa a cura é a aceitação da enfermidade, aceitação da condição de enfermo, que significa abdicar do orgulho, da prepotência, da arrogância, de se achar o perfeito, a perfeita, né? Todos temos defeitos, todos
todas têm defeitos. Não existe uma criatura perfeita aqui na Terra. A mais perfeita que já encarnou aqui na Terra, que foi Jesus Cristo, há 2000 anos já ascendeu aos planos mais evoluídos e continua desde então coordenando o planeta Terra como governador espiritual do planeta. Quero agradecer ao irmão palestrante, dizer da minha gratidão, pedir desculpa porque cheguei um pouco atrasado, mas cheguei, né? Que é o importante é chegar. E convidar novamente a todos, a todas, que, se quiserem, fechemos os nossos olhos e façamos uma prece sentida de coração a Deus, nosso Pai, dizendo mais ou menos assim: Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em mais uma encarnação neste planeta Terra, ainda que seja um planeta de provas e de expiações. Enquanto poderíamos estar na erraticidade, perdendo tempo de evolução. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui tendo oportunidade de construir, tendo oportunidade de ajudar o nosso próximo e ajudar a nós mesmos. Senhor, eu venho pedir a energização dessas águas que foram colocadas próximas ao computador, para que sirvam de energias boas para curar as nossas doenças, as nossas enfermidades. Dá-nos, Senhor, a humildade, a fim de entendermos o bem e o mal sofrer, e as razões, os motivos que levam ao sofrimento. E assumirmos que temos, sim, nossa parcela de culpa. Só assim obteremos a cura que tanto almejamos. Ó Pai amado, obrigado por termos, nessa época de provas e de expiações, um porto seguro, na verdade, 2 portos seguros, onde podemos repousar e recuperar as energias. Um desses portos é a nossa casa espírita. Eu me refiro à União Beneficente Allan Kardec. E também a doutrina espírita, as lives, a convivência com os irmãos e com as irmãs. Senhor, visita-nos durante o sono. Refaça as nossas energias, para que nós possamos servir mais e melhor. Use as nossas mãos, os nossos braços, as nossas pernas, mais e mais, Senhor, para que possamos servir ao próximo e a nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo mal,
Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, que assim seja. Que assim seja, irmãos e irmãs. Muita paz a todos nós. Agradecemos do fundo do coração pela presença de todos, né? Inclusive da minha comadre, que eu estou vendo o rostinho dela ali. Um abraço